Fala pessoal, seja todo mundo muito bem-vindo aí. Quero agradecer a quem está com a gente aqui nessa live. Temos um tema interessante hoje para tratar. Espero que vocês gostem e que façamos valer a pena aí esse horário que vocês estão alocando para estar aqui com a gente. Hoje a gente vai falar um pouco sobre planejamento e falar sobre planejamento para alguns é um tabu, para outros é algo rotineiro, é algo cotidiano, né? Mas o fato é que a nossa missão é ajudar aí a desmistificar, né? Trazer um pouco de uma visão estratégica para quem está fazendo a transformação nas empresas aí por meio da tecnologia da informação. Como a gente está numa reta final de ano, né? Todo mundo se preparando aí para um próximo ciclo, esse tema veio bem a calhar. E eu quero agradecer aqui todo o time de marketing, comunicação e tal da Binário Cloud que me convidou aí, me incumbiu dessa missão de trazer essa mensagem para todos os participantes. Então, o tema de hoje é planejamento estratégico de TI e a ideia é agregar valor, né, no seu negócio no próximo ano de 2022. Acredito que todo mundo esteja me vendo bem, ninguém reclamou aqui no chat nem nada, então vamos seguindo aí. Dando um alerta rápido, então o chat está disponível, tá, para a gente interagir, trocar ideia. Eu vou seguir aqui com um pouco de conteúdo e conforme ele for terminando e tal, eu vou trazendo as dúvidas que chegarem no chat aqui para a pauta da discussão. Então, meu nome é Luiz Fernando, eu sou o CBO da Binário Cloud, tenho uma história aí já longa na construção de ferramentas, muito focado em software, internet, né? E aí, quando a gente fala de internet como um todo, hoje em dia é praticamente um universo à parte, mas a missão é sempre construir ferramentas que são capazes de agregar valor, né? Agregar valor para o cliente, agregar valor para o mercado, agregar valor para diversas indústrias aí que fazem a diferença no nosso país. Reforçando sobre dúvidas, né? A ideia é fazer um bate-papo, então, por favor, interajam aí com a gente, tragam as dúvidas, mandem mensagens. A missão é que aqui eu possa não só passar o conteúdo que a gente trouxe, mas principalmente trazer aí inovação, tirar dúvidas, fazer com que vocês saiam daqui com algum esclarecimento, tá bom? E aí, começando, né, vale a primeira pergunta. Então, pô, por que falar de planejamento estratégico? Né? Eu sou de TI, eu sou de tecnologia da informação, eu não sou financeiro, eu não sou de vendas, né? E a grande real é que planejar, né, não só o técnico, planejar não só aquelas atividades rotineiras, tipo, eu preciso atualizar uma licença, eu preciso comprar um suporte, eu preciso renovar algum software, etc., né? Cada vez mais é importante que o TI esteja alinhado com a estratégia de negócio em si, né? Então, quando a gente olha para um planejamento, como sempre foi feito do TI, olhando especificamente para a camada de infraestrutura, olhando especificamente para a camada de sistemas, mas sem se preocupar com essa integração de TI com o negócio, a gente acaba fazendo com que o setor de tecnologia da informação seja visto como custo, né? Então, aqui, levante a mão aí quem nunca sofreu corte de gasto, quem nunca teve que jogar uma solução para frente, um problema sério, às vezes, de vulnerabilidade, segurança e tal, acabou deixando de ser tratado pelo simples fato de corte de orçamento, tá? Então, a grande questão o planejamento ele precisa existir de modo que a gente alinhe esse pilar da tecnologia da informação com o pilar do negócio, né? E é um pouco dessa linha que a gente vai seguir aqui para trazer esse mindset de que, a partir do momento que eu entendo, né, para onde o negócio está indo, quais são as dores, o que a empresa pretende desenvolver nos próximos anos, eu penso em como eu posso suportar, como eu posso impulsionar, como eu posso fazer com que a TI seja aí um impulsionador deste cenário, tá? E aí, fica aqui uma provocação, né? A gente sabe que uma área de TI hoje ela é extremamente ampla, então, sim, você tem CIOs, você tem CTOs, você tem gerentes, né? Tem uma equipe executiva ali cuidando do negócio, mas o fato é que você também tem muita gente técnica, né?
E o técnico, ele tem aquela visão de ser especialista, então ele aprende muito bem uma tecnologia, ele aprende muito bem uma área, né? E às vezes fica sem saber responder algumas perguntas como essas que estão aqui no slide, né? Então você sabe como os objetivos de negócio eles são estruturados, né? Eles são pensados, eles são definidos, né? Você consegue mensurar tudo o que está por trás da decisão, né, do seu coordenador, do seu diretor, do seu gerente, né, ou da própria, vamos falar, diretoria executiva da companhia, né? Sabe por que certas tarefas têm que ser feito antes, né? Então, como é que se define as prioridades, né, ou as atribuições, né? E aqui a provocação final é: você sabe por que você faz as coisas que você faz, né? Ou você simplesmente executa, né? Então fica aqui algumas perguntas que a gente espera responder ao longo da apresentação, mas principalmente fica aqui para a reflexão de vocês, de buscarem aí um conceito de cada vez estudar, cada vez se desenvolver e estar mais entrosado com objetivos de negócio e não só com uma tecnologia, não só com uma fração do que é o universo, né? Tem aquele velho pensamento, o mindset de apaixone-se pelo problema, né? E não pela solução. Há muitas formas de resolver o problema e o importante é conseguir definir, né, de forma estratégica o que faz mais sentido para o negócio em determinada circunstância. A gente está vivendo um momento, e eu diria que isso é uma grande oportunidade para todos nós, né, que somos de tecnologia, que estamos aqui construindo negócios ou suportando negócios, é que cada vez mais o TI ele tem deixado de ser visto como uma área de operações, ou mesmo aquela área que está cuidando de servidor, está cuidando de infra, até as coisas um pouquinho mais perceptíveis pelo usuário ali, sistemas e tal. A gente está passando por um momento que ouvimos muito falar sobre transformação digital, onde a gente está vendo a implantação de muita automação, internet das coisas, digitalização de processos, né? Uma série de coisas que vêm para fazer com que os negócios sejam reinventados, né? O modelo operacional dos negócios estão sendo totalmente transformados aí e o TI tem sido o impulsionador, né? Então, basicamente, a ideia, o mindset que a gente analisa, entende que o profissional de TI do futuro ele precisa ter eu sou TI, os negócios estão sendo digitalizados. Sou eu quem está fazendo a transformação desse negócio. Se o negócio está sendo reinventado, se uma empresa vende com mais agilidade, se uma empresa constrói produtos ou produz com mais agilidade, se há um menor custo operacional, tudo isso é por meio de tecnologia, tá? E a ideia é que cada vez mais o TI, o profissional de TI, se sinta envolvido, se sinta responsável por isso. Para que isso aconteça, a gente até enfatizou aqui no slide um ponto em específico, né? É necessário que o TI olhe para o negócio e tenha uma visão estratégica, né? E não só uma visão tática, uma visão operacional de sustentar uma infraestrutura. A ideia é entender como o negócio funciona, entender como o mercado funciona, o que as áreas precisam para serem mais eficientes, e aí entrar o TI em conjunto para poder impulsionar essas questões. E aí, é sempre importante lembrar, adotar um conceito único acaba sendo um pouco complicado, né? Eu diria que até arriscado. Cada empresa tem a sua realidade, né? Cada empresa tem o seu jeito de ser, cada empresa tem os seus desafios, e a ideia é que a gente consiga, então, entender todo esse conceito, conhecer de metodologias, mas a ideia é que essas técnicas, né, essas ferramentas nos ajudem a direcionar os esforços para resolver problemas específicos de uma determinada corporação. Então, algumas empresas, ela tem um foco de aumentar a venda, outra vai ter o foco de reduzir seu custo operacional. Uma tem um foco de construir uma sede nova, a outra tem o foco de trabalhar em home office, por exemplo, no modelo híbrido, tá? Uma empresa pode ter foco em adquirir um concorrente ou adquirir uma outra empresa de mercado, enquanto a outra pode ter a estratégia de se desfazer de uma unidade de negócio, tá?
Então, cada finalidade, cada coisa dessa que vai acontecer, faz com que o TI tenha que se preparar estrategicamente para lidar com essa situação, né? Não sei quem já teve a oportunidade de participar de uma fusão, por exemplo, mas é algo extremamente complexo, né? Se não for bem orquestrado. Você tem, de um lado, uma empresa que usa SAP, do outro lado, uma que usa TOTOS, por exemplo. Como é que você faz o merge desses dois sistemas, né? Você tem do lado um que o RH é super descontraído, tem toda uma filosofia mais ágil, etc. Do outro lado, você pode ter uma filosofia mais rígida e tal. Então, como é que você usa a tecnologia e tal em prol de ajudar nesse processo, né? Não são apenas exemplos, né? Daria aqui para citar uma infinidade deles, mas é só para dar uma referência de que um conceito único e específico ele pode engessar e pode às vezes prejudicar, né? Então, a ideia é que a gente tenha esse processo de estratégia, né, de olhar para o objetivo, onde é que a gente quer chegar, né, e aí você pega onde você está e vai construir um mapa, né, um plano para que seja possível chegar lá do outro lado. Então, de forma macro, a gente vai falar agora um pouquinho sobre etapas, né, como é que a gente pode olhar de forma estruturada e fracionar esse processo de planejamento, tá? Então, no primeiro momento, parece óbvio, né? Mas a gente falar de alinhamento estratégico. Então, o que é alinhamento estratégico? Acabei trazendo spoiler no slide anterior, né? Ao invés de eu fazer um planejamento de TI preocupado com infraestrutura, né, é olhar para o negócio e sentar na cadeira, né, do comercial, do marketing, do administrativo, ou mesmo numa camada acima, né, de conselho, de administração, de diretoria, e entender. Bom, me fala, da onde a gente está, para onde que a gente quer chegar no próximo ano, né? A gente vai contratar pessoas, a gente vai demitir pessoas, né? A gente vai crescer o faturamento ou a gente vai melhorar a margem operacional, né? A gente tem algum problema latente que a gente está sabendo, então, puta, estamos não compliance com o LGPD, estamos não compliance com uma norma que é conhecida, a gente precisa tirar alguma certificação específica, né? Então, são detalhes que precisam ser entendidos, né, antes da gente ir para a etapa seguinte, tá? Que é a etapa, então, de definir os objetivos, tá? Estratégia, às vezes, você pode levantar uma infinidade de coisas, mas sabemos que recursos são escassos, né? Recursos escassos precisam ser canalizados, então a gente precisa saber o alvo em específico, né? Então, dentre tudo isso aqui que a gente mapeou, que é importante para a empresa, qual que a gente vai perseguir de fato, né? Precisamos crescer 20% de faturamento na unidade X. Precisamos reduzir em 30% nossa taxa de cancelamentos de cliente. Precisamos aumentar 4 canais de vendas, criando lojas físicas novas, né? Precisamos reduzir o nosso custo com logística, construindo alguns CDs, né? Então, definir objetivos específicos, né? E aí a gente pode, então, seguir para uma linha de estabelecer padrões. E a gente vai falar um pouco mais sobre essa parte para frente. Depois vamos detalhar, né, tudo que eu já falei aqui, a gente vai entrar etapa por etapa, tá? Então, não vou dar mais spoilers sobre o que vem nos próximos slides. Mas, em um modo geral, a gente está dividindo aqui em 5 macro etapas, tá? E a gente está falando aqui em cima de estabelecer objetivos estratégicos, tá? Para que depois a gente vá, então, definir como fazer, construir ferramentas que vão nos dar a forma de avaliar o que está acontecendo, né? E a gente seguir, então, um processo de avaliação, controle, adequação e tudo mais. Começando aqui, então, a nos aprofundar em cada um dos tópicos, né? Reforçando, o objetivo do TI é suportar negócio e não ser TI por TI. Voltando aqui, alinhamento estratégico, basicamente a gente está falando em ter a visão real pela equipe de tecnologia, pela equipe de TI, da onde a empresa vai chegar. E aí vale lembrar que a gente está falando de um cenário de mudança, né, e algumas coisas acontecem que fogem totalmente do nosso controle, como a gente viveu ou tem vivido nos últimos anos, meses aí em relação à pandemia, por exemplo, né? Então é importante que essa visão de alinhar a estratégia do TI e sua execução com a empresa, ela precisa ser algo que aconteça de forma contínua, né?
Não adianta eu ir para uma linha onde eu tenho um planejamento que vai ser de 1 ano, 2 anos, 3, 5, como sempre foi feito, e não acompanhar isso ou fazer a evolução dele de forma contínua ou de forma menor, vamos falar. Por exemplo, o conceito de OKR, né, faz com que a gente olhe para as jornadas, né, do planejamento de 3 em 3 meses, por quarter, né. Faz com que a gente pense numa forma de execução pensada em sprints, por exemplo, reduzindo isso semanas, né, dias e etc. As ações de TI e das áreas de negócio, elas precisam estar em sinergia, tá? Então, assim, não adianta o TI estar preocupado em renovar um parque de servidores, né? A gente está falando de aumentar um time de vendas que vai ter N representantes, que está em qualquer lugar do mundo ou do Brasil que seja, né? E a turma está com celular, tablet, enfim, precisa de mobilidade, né? Será que não vale a pena, então, esse esforço do TI eu canalizar para contratar uma solução de SaaS, por exemplo, né? Será que não faz sentido, ao invés de eu renovar esse parque, eu prover o serviço a partir de uma nuvem, né? Para ter mais autonomia, escalabilidade, conectividade, etc. Seu time de TI precisa ter clareza total sobre o impacto de suas entregas para o negócio, né? E essa daqui pode ser uma das coisas mais complexas de ter, né? Não por responsabilidade única do TI, talvez até pelo lado do negócio, às vezes seja mais, ou coisa que pese mais, tá? Mas como é que você traz uma visão clara de uma melhoria que o TI fez e o que isso impactou lá na área de negócio, né? Ah, eu vendi mais porque eu acesso com mais facilidade um determinado sistema. Eu gastei menos porque a minha infraestrutura foi mais rápida, eu gero nota fiscal por meio de automação, por exemplo, né? Então, pensar em como fazer este link, tá, é algo que todas as áreas precisam olhar. Não é só eu exigir da área de TI que me suporte, eu preciso também pensar em como eu retorno informação, né? A mesma coisa o TI. Não adianta eu olhar e falar, puta, meu servidor está de pé, minha rede está funcionando, a minha latência está baixa. Mas e aí, usuário, como é que tá para você? Tá rápido, tá performático, tá funcionando, né? Então esse alinhamento, essa troca, essa interação é algo que acaba sendo totalmente necessário, tá? Estabelecer objetivos. Parece óbvio, né? A gente quer saber onde chegar e tal, mas o planejamento de TI, às vezes ele não consegue vincular diretamente a operação, ele passa a ser visto como custo, né? Porque ele não consegue mostrar o impacto disso na operação diretamente, né? Então a ideia é, quando você define um objetivo para o TI, na verdade você traz junto o atributo de negócio. Então, a gente está vendo, por exemplo, que a área comercial tem dificuldade para lançar pedido, né? Então, ó, eu vou investir nisso aqui e isso vai me permitir que eu consiga reduzir em 25%, por exemplo, o tempo que o comercial usa para lançar um pedido, né? Ah, eu tenho um custo todo final do mês quando eu tenho que rodar a emissão das notas para o fechamento. Isso está fazendo com que o time tenha que fazer um monte de hora extra, saia estressado, etc. Então, eu vou reduzir esse tempo de processamento em 15%, né? Então, estabelecer objetivos que sejam claros, tácitos para o negócio, é algo que faz toda a diferença quando você está falando de planejar um investimento em sistema, investimento em infraestrutura, investimento em tecnologia no geral. Estabelecer padrões. Esse é um tema que é interessante, é um dos que eu mais gosto e, ao mesmo tempo, ele é extremamente complexo. Não pela teoria, mas pela prática em si, né? Aqui todo mundo já deve ter vivenciado o TI como o cara que apaga incêndio para tudo que é lado, né? Ninguém dá valor para o TI, está lá escondido e tal, até o momento que a máquina pifa, que o sistema trava, que não consegue logar alguma coisa, aí todo mundo levanta a mão, aparece alguém que vai salvar, né? E esse cara sempre é o cara de TI. Mas isso gera problema, né? Gera problema porque você deixa uma tarefa que está sendo relevante para atingir aquele objetivo, né? Para poder apagar esse incêndio. Então, você estabelecer processos, procedimento, padrão e etc., faz com que você consiga aumentar sua previsibilidade de esforço na alocação dos itens que são essenciais para o planejamento estratégico, tá? Então, aqui a gente está falando de uma palavra-chave que é consistência de comportamentos, né? Então, acordo de níveis de serviço, né?
Pô, não é levantar a mão que o cara do TI vem correndo aqui, né? Abre uma solicitação e em 20 minutos, 15, 10, a depender do acordo que foi firmado, né? O famoso combinado não é caro para ninguém, você vai ser atendido pelo TI. É óbvio, a contrapartida do TI em ter essa segurança é eu atendo esse SLA. Né? Mas aí essa questão, você não vai parar uma ação estratégica, uma atividade relevante, para simplesmente apagar um incêndio. Padrões de qualidade, né? Isso é uma outra questão relevante. Ah, eu peço a solicitação, a resposta que me vem, ela não resolve o problema. Fica um joga para cá, joga para lá e etc. É importante que as áreas de negócio elas possam confiar na relação entre negócio e TI. Né? Bom, eu abro o chamado, eu sei que o acordo é 20 minutos, eu sou atendido em 20 minutos. Eu sei que até o dia o meu problema é resolvido, em um dia meu problema de fato é resolvido. Né? Então, esse padrão de excelência, né, ou esse padrão de qualidade, ele é importante ser entregue para as áreas, né, seja lá quais for, seja interna, seja externa e etc. Aqui no nosso caso, isso é muito interessante. A gente é um provedor de nuvem, né? A gente suporta a infraestrutura de uma infinidade de clientes. Né? Para a gente é essencial que essa relação seja muito transparente e funcione. Né? Tanto para o cliente não sair lá, vendedor, me ajuda aqui, eu estou precisando, tal. Ah, você já abriu um chamado? Abri, então peraí, o time vai atender. Né? E a cobrança é, pô, tá atendendo? Tá legal, vamos monitorar essa excelência. Né? Então, aqui a gente está falando de um modelo de escala. Né? Quando você atende uma única empresa, você é um TI interno, você acaba tendo mais controle sobre esses inputs, essas demandas. Né? Mas estabelecer um padrão de qualidade é essencial. Faturamento e custos. Né? Acho que isso é importante aqui. Quando a gente fala de faturamento, aí, na verdade, é custo, né? Investimento, despesa no geral. Né? Não adianta, num mês eu gasto, eu consumo 100, no outro mês eu gasto 10 mil. Né? Essa variação ela acaba sendo algo mais complexa, principalmente se isso não tiver uma visão, ou não tiver alinhada com o orçamento, não tiver alinhada com o plano macro da companhia. E os custos no geral, né, é aquela coisa, a gente sabe que podemos ter uma infinidade de ferramentas, há muita coisa boa no mercado, mas de fato eu preciso gastar com isso aqui, né? Eu preciso deste firewall, eu preciso desse sistema operacional, eu preciso usar este serviço de e-mail ou esse cloud provider, né? Ou não, para essa demanda aqui da minha empresa eu posso usar o fulano, posso usar o ciclano, isso reduz tanto e tal. Então, tem muita responsabilidade, né? Tem muita consciência de que cada real que está sendo investido está sendo feito da melhor forma, é algo que acaba sendo essencial para que o TI ganhe visibilidade e respeito das áreas estratégicas como um todo. Falando um pouco de monitoramento, né? Não estou falando aqui de monitorar servidor, monitorar rede, monitorar tráfego, essa camada de infraestrutura em si. Né? A gente está falando aqui de monitorar planejado versus realizados. Né? Como é que eu meço se aquele meu objetivo estratégico definido de reduzir em 25% o tempo, ou 15% o tempo de processamento de notas fiscais, por exemplo, ou aumentar em 25% a venda por facilitar a via do comercial está sendo atingido? Né? Qual a ferramenta? De que jeito que eu vou dar visibilidade para isso de um modo confiável, que possa ser auditado? Né? Onde é que essa evidência vai ser gerada e tal? Então, essa preocupação com, tá aqui, ó, me comprometi com isso e algo está acontecendo, tá? É algo essencial. É fato que o receio comum, né? Puta, mas eu vou dar evidência se os 25% não acontecer, ou não acontecer os 15 aqui, né? Tudo bem. Você tem um objetivo, né? Acontecimentos aí, enfim, surpresas, né? Então, o tempo inteiro acontecem, a coisa pode variar, mas pelo menos você consegue avaliar o que está acontecendo e poderá, então, nas próximas etapas, a gente vai falar sobre adequar o plano à realidade, mas você tem um indicador que está mostrando. Então, clareza, transparência, né? Abrir o jogo, acho que são coisas essenciais. Né? Então, se preocupar em como serão acompanhadas cada um desses objetivos e cada investimento, cada ação, é algo primordial. Controle e avaliação. A gente fala aqui de avaliar resultados, né? Comparar com o planejado e identificar o que precisa ser adequado.
falei um pouco sobre isso antes, mas a ideia é complementar aqui com alguns indicadores ou algumas coisas que ajudam, né? Então, quantidade, qualidade, tempo, custo, né? Eu dei o exemplo da própria Binário Cloud antes, falando sobre atendimento e etc. Mas uma coisa relevante é, nós temos uma métrica aqui que é obter 100% de satisfação no atendimento de chamados, tá? Então, a gente, cada chamada recebida é atendido, vai uma pesquisa de satisfação, o cliente responde, a gente avalia isso continuamente, tá? Então, a gente tem aqui um padrão de controle de qualidade, tá? Se o cliente não deu 100%, o team leader responsável pela operação precisa se movimentar e lá entender o que aconteceu e tratar para que isso não se repita, né? A gente tem a mesma métrica para operações de chamado, de onboarding de clientes, por exemplo. A gente chama isso de projeto, né? Então, na entrega de um projeto, a gente tem a pesquisa de satisfação, precisa obter 100% de satisfação, tá? Quantidade, a mesma coisa, né? A gente tem uma equipe X para suportar Y chamados. Então, a gente está conseguindo suportar, estamos atendendo dentro do SLA, né? Já cruza aqui quantidade com tempo, tá? Custo, tá? Então, quanto que custa essa operação? Essa conta toda, a matemática, está fechando? Está dentro do esperado? Não está? Ou precisei investir mais? Né? O que me causou aquela necessidade de investimento adicional e tal? Então, isso são todos mindsets que você, a partir do momento que define as ferramentas aí de controle, né, de monitoramento, etc., você passa a ter condição de trabalhar continuamente, né? E aí você vai tornando a sua operação eficiente, vai tornando a sua operação mais segura, consistente, entre outras vantagens, né? De modo geral, também voltando aqui, principalmente para um público mais técnico, né, para quem está mais hoje olhando para a tecnologia em si, para quem está mais olhando para a camada ali de resolução de problemas de operação, né, é subir um pouco o mindset, né, você olhar como uma função de coordenação, como uma função de gerência, ou até mesmo de executivo, tá? Porque no fim das contas, é isso aqui que vai ditar o futuro da companhia, né? Vai ditar o futuro da área de TI, vai ditar o futuro do ecossistema como um todo, né? Então, se você tem, desde a pessoa que está lá na operação em si, olhando com essa preocupação, você com certeza vai ter um desdobramento de uma empresa muito mais eficiente, tá? E aí, aquela coisa, melhora o resultado, cresce o resultado, melhora a condição de todo mundo. E aí, o que muda, né, para a TI, tendo esse mindset, tá? De planejamento, né, de vincular com o negócio e etc. É possível criar um bom planejamento para o TI sem conhecer profundamente a estratégia da sua empresa. Você vai ter, então, um diagnóstico focado na área de TI, e aí você continua com a missão de alinhar o planejamento de negócio, né? De novo, nós falamos lá atrás sobre ter uma visão única de método específico que se aplica a todos os negócios, etc. A gente viu que isso não condiz com uma realidade. Então, aqui a gente está trazendo um pouco de pilares, está trazendo um pouco de ideias, mas o importante é que o ponto central é trazer a provocação para que você pense, veja onde você está inserido, né? E pense em como adequar toda essa mecânica, esses insights para a necessidade do seu negócio, né? E aí, olhando também por uma perspectiva de indicadores, né? A gente falou um pouco mais direto de negócio com o TI, então, quero aumentar a venda, quero aumentar minha eficiência operacional, é de fato a gente conseguir reverter isso, né, em indicadores de TI, né, para que isso faça com que você tenha acesso ao orçamento, você tenha acesso a recursos, você tenha acesso a budget, né? Então, dando um exemplo prático aqui, o time de marketing precisa gerar 100% mais de leads. Pô, há uma infinidade de ferramentas de automação no mercado que me permitem ajudar o marketing a fazer isso. Eventualmente, eu não tenho um recurso dentro de casa, uma pessoa que entenda ou que saiba sobre isso. Então, pô, eu posso colocar no meu planejamento aqui uma linha de desenvolvimento para investir em educação, para que alguém estude, né? Ferramentas de performance, ferramentas de SEO, ferramentas de AdWords, seja lá qual for, né? Então, a ideia é que, de certa forma, esses indicadores de negócio, eles reflitam também
diretamente no recurso que o TI vai ter para evoluir a sua área, né? E aí o teu orçamento ele não vai ser só licença de software, não vai ser só renovação de parque de servidores, né? Ele vai ser um orçamento olhando para a melhora do teu ecossistema, para a evolução tecnológica e principalmente do conhecimento, né? Aquela coisa, pô, preciso trocar meu sistema de monitoramento. Pô, puta custo isso. Não, mas espera aí, com o sistema de monitoramento novo mais eficiente, né, pelo que eu estudei aqui, eu consigo automatizar o processo de entrada e saída do prédio, eu consigo automatizar o processo de controle de qualidade de uma indústria, né? Então, você fazer esse vínculo de negócios versus o impacto disso no TI, faz com que você abra muito o leque, né, abre bastante os horizontes no sentido de tornar mais eficiente aí a alocação desses recursos. Aqui a gente fala um pouco de budget e até é algo bastante peculiar e bastante direcionado. Cada negócio tem seu jeito, né? Falamos bastante sobre TI ser enxergue ou ser vista, né, como despesa, tá? Por que TI é vista como despesa, né? Você compra servidores, tá? Pô, tô comprando servidor, ninguém vê o servidor. Por mais que você faça uma sala bonita, você tenha o vidro, você tenha as luzinhas, tudo legal, né? Todo mundo gosta de passar e ver os storage piscando e tal, mas no fim das contas aquilo é custo, né? Você vai tirar uma grande capacidade ali de caixa, né, que poderia ser alocada, por exemplo, em vendas, né, ou num software que vai tornar a operação mais eficiente e tal. Sistema, né, todo mundo usa um sistema operacional, né, todo mundo usa um file server ou um e-mail, né, mas ninguém tem uma noção direta do quanto aquilo custa. Então, quando você vai falar de renovar um parque de licenças, né, o financeiro não tem uma visão prática do quanto vale a licença daquele sistema operacional, né? Então, novamente, quando a gente está falando aqui de estimar ou de construir, né, um plano orçamentário, a gente precisa ter uma visão direta do impacto daquilo no negócio, né, e trazer uma perspectiva de estudo do que é mais eficiente, né? Um exemplo prático, servidores, né? Todo mundo conhece o conceito de nuvem, pagamento como serviço. Então, eu uso e pago pelo que eu estou usando, né? Comprar servidores é o oposto disso, é CAPEX, né? Eu vou tirar o dinheiro do meu bolso e vou pagar agora, né? E eu tenho uma infraestrutura aqui disponível e vou usar isso ao longo do tempo. Então, entender o que faz sentido para a empresa, né, é essencial. Se a empresa, por exemplo, tem o objetivo de crescer 20, 30, 40, 50% do seu volume de vendas, ela precisa de capital para investir em venda, né? Então, cada real que ela puder alocar em vendas, em software, sistema, seja salário, contratar vendedores melhores, equipe melhor, etc., é melhor do que ela colocar isso num servidor, né? Então, às vezes, o amor do TI pela solução, eu preciso do meu servidor dentro de casa, etc., ela pode diretamente impactar contra o objetivo estratégico da companhia, né? Então, eventualmente, ao invés de renovar um parque de servidor, ou renovar uma licença de backup, ou renovar uma fita de backup, etc., pô, será que eu não contrato isso como serviço? Pago um pouquinho por mês e vou tirando esse dinheiro do caixa ao pouco, e isso sobra para investir em vendas, esse próprio dinheiro que vai aqui gerar em vendas, isso volta para a tecnologia, para a gente continuar retroalimentando o sistema, né? Então, ter esse mindset na hora de projetar um budget, ele é essencial, né? Não se apaixonar pela solução. Tem muitas formas de você resolver o mesmo problema. O mais importante é conseguir analisar de uma forma estratégica, né, conhecer e trazer para a mesa uma visão muito prática, né? Comparando universos, mostrando prós e contras, atrelando ao objetivo do negócio, porque isso faz com que você crie ali uma afinidade com áreas que usualmente enxergam o TI como um problema, né? Financeiro é um deles, né? É fato que algumas coisas são pilares e estão em evidência, né? Segurança da informação, por exemplo. O CFO é o primeiro a se assustar quando fala de ter dado sequestrado, porque ele sabe, puta, vou perder minha visão de estoque, vou perder minhas notas fiscais, vou perder minha base de clientes e tal, se eu for invadido, ransomware, seja lá o que for, né? Então, hoje já houve ali uma proximidade. Mas a ideia é que, além de
usar a seu favor esse receio aí que o mercado está tendo, você vá além. Você mostra para o financeiro que o TI ele é um aliado do financeiro, ele é um aliado do compras, ele é um aliado de vendas, né? Porque ele está estrategicamente vinculando o seu trabalho, o seu esforço com o que a empresa está precisando. Aqui um outro ponto, a gente falou atrás sobre recursos, sabemos da escassez, sabemos dos desafios, das dificuldades que é você encontrar ou ter alguém para cada demanda do negócio. Né? É quase um infinito as necessidades aí, e às vezes buscar ajuda é o melhor caminho. Tá? E aí você acaba tendo alguns benefícios. Tá? Então, eu tenho um problema aqui específico para resolver. Quase sempre esse problema ele não está sozinho, ele tem outros problemas, né? E aí você acaba tendo um desdobramento de às vezes nunca solucioná-lo, né? Então, eu tô com um problema de performance, legal, aonde que tá? Puta, acho que é na minha aplicação, legal, você vai lá, faz uma bela revisão de código, não encontra, e aí? Putz, acho que está no banco, né? Acho que está na rede, então contar com recurso externo pode permitir que facilmente uma equipe entre, trabalhe com você, analise aquilo de ponta a ponta e te diga, ó, teu problema é esse aqui, está resolvido, tá? Ou esse teu problema está aqui, essa é a causa, essa é a resolução, você precisa fazer assim, assim, assado para resolver. Então você acaba tendo acesso a recursos que vão resolver teu problema com maior rapidez, com mais agilidade. Tá? E aí, ao invés de você passar ali 1, 2, 3, 5, um mês para resolver um problema, né, você ganha tempo. É o segundo tópico que a gente traz aqui, a alocação eficiente dos recursos de TI. Otimização de investimento. Né? Aí, às vezes, você pode pensar, puta, mas eu vou contratar um especialista que custa, sei lá, algumas centenas de reais por hora. Né? Tudo bem, mas ele vai resolver teu problema em minutos ou em poucas horas. Né? Então, aqui, quando a gente fala de investimento, temos que lembrar do nosso principal ativo, que é finito, que é o tempo. Né? Então, alocar eficientemente o tempo, acho que é a maior questão que todo mundo precisa ter em mente quando está falando de um problema a ser resolvido. Clareza para direcionar ações. Às vezes a gente está imerso no problema, acaba ficando míope, né? Acaba correndo para onde não é mais eficiente e tal. Então, você tendo uma visão externa, né, um pouco mais de cima e tal, um outro aspecto, é provável que você consiga ter mais discernimento e agir com maior eficiência. Aqui, conhecimento técnico especializado, né? Eu falei um pouco sobre isso acima. Então, fica aqui os pilares e as vantagens, ou o que nos faz enxergar como a busca de ajuda, às vezes, pode te impulsionar, pode fazer com que você caminhe com mais celeridade. Eu falei no começo para vocês mandarem dúvidas pelo chat, então chegou a hora. Tá? Quem não mandou, por favor, encaminhe por aqui. Eu vou agora parar de compartilhar minha tela para dar uma olhada nas dúvidas que chegaram até então. Opa, bastante coisa. Obrigado, pessoal, por terem interagido. Vamos começar aqui. Onyx Tecnologia. Problema de empresas que enxergam a TI como despesa e não como investimento. Falamos bastante sobre isso, Onyx. Aquela coisa, ok, é um problema de empresas, né, mas às vezes o TI também não sabe olhar para o negócio e se vender. Né? Então, qual que é a origem do problema? Temos que evoluir esse mindset, né? Foi o que nos motivou a fazer essa live. Segurança da informação, essencial. Temos que buscar cada vez mais elevar o nível de maturidade aí. E tem muitas saídas, eu acho que essa é uma das principais questões. É bem interessante, muita gente nos procura, tipo, quero fazer um teste de penetração, por exemplo. Pô, legal, mas como é que é o teu ambiente? Não, quero só fazer um teste de penetração. Pô, podemos ver teu servidor, podemos ver tua rede, antes de pensar num teste de penetração? Não, eu quero só fazer um teste de penetração. Tipo, então, alguém ouviu no mercado que é bonito, que é legal fazer um teste de penetração, mas às vezes a vulnerabilidade está num Windows que não está atualizado numa estação de trabalho. Né? Às vezes a vulnerabilidade está numa VPN que a empresa liberou para um colaborador trabalhar de casa por acesso remoto num momento de home office, por exemplo. Tá? Então são pequenos exemplos assim que nos remete àquele mindset de não se apaixone pelo problema.
peça ajuda de especialistas, e escute, tá? Deixa a turma trabalhar a teu favor, dê um tempo, né, para que aquilo seja, avaliado. Rose Brito, o que fazer quando o planejamento estratégico não está definido? Como construir junto com a Binário um plano estratégico de TI? Essa pergunta são duas, eu entendo, mas elas podem se contribuir mesmo. Obrigado pela pergunta aí, Rose. A gente sabe que muita empresa tem dificuldade em definir um planejamento, tá? E uma das coisas, até no começo eu falei aqui, falar de planejamento às vezes é tabu, né? Muita gente não gosta, acha complexo, difícil e tal. Ah, eu penso que o planejar ele não precisa ser complexo, ele tem que ser simples, tá? E a empresa vai evoluindo o seu grau de sofisticação conforme a equipe vai exercitando a sua capacidade de planejar, tá? Então, assim, eu não preciso parar agora em dezembro e saber o que eu vou fazer em cada semana do próximo ano. Não é isso, né? Aí já começa a misturar com planejamento tático e etc. E é isso que afasta, às vezes, né? Aquela velha do ótimo é inimigo do bom, né? Ou feito é melhor do que perfeito. Pô, vamos sentar junto, né? Vem cá, a gente tem planejamento? Não, ô financeiro, vamos sentar aqui, vamos conversar. Ô comercial, o que que a gente vai fazer no ano que vem? Né? Onde é que, quantos clientes vocês pretendem ter novos? Quanto de faturamento que a gente vai fazer? A taxa de crescimento, né? Eu acho que uma empresa que talvez não tenha planejamento estratégico, ele pode até ganhar aí uma ênfase, vamos assim dizer. O próprio TI pode puxar isso para ele e estimular, provocar as outras áreas, tá? E aí você perguntou sobre como fazer isso junto à Binário. Então entra naquela linha do pedir ajuda, né? A gente tem algo que a gente faz aqui, a gente chama de assessment, né? Ele é muito direcionado a construir, de fato, um planejamento para o TI no curto, médio e longo prazo, né? A gente para entender diretamente os objetivos de negócio, avalia o cenário atual da empresa, e aí a gente está falando de diversas linhas, não é só de TI. Estamos falando muito, por exemplo, né, como a ISO 27001 traz, processo, né? Ah, como é que o RH faz a admissão de uma pessoa? Quais são as formas que ele tem para ter acesso a uns sistemas, né? Ele tem alguma política? Ele recebe algum treinamento? Ele consegue ter uma visão de qual é o processo de LGPD da companhia ou de política anticorrupção, né? Então, a gente olha tudo isso e, a partir, né, de uma avaliação estruturada, a gente consegue enxergar o que tem, o que está bom, o que falta, o que é um risco maior, menor, e, a partir daí, você pode construir um roadmap de prioridade, tá? Então, um pouco desse mindset que a gente traz, o assessment de TI é um serviço, entra ali naquela camada de procure ajuda, faz bastante sentido. Como identifico as etapas importantes para buscar um bom planejamento de TI? A gente falou então sobre isso, né? A gente dividiu aqui em 5 macroetapas, né? Alinhamento estratégico, estabelecer objetivos, estabelecer padrões, execução e monitoramento, controle e avaliação. Vamos pegar aqui Tiago Fonseca. Qual sua visão de médio e longo prazo para empresas visando a quarta revolução industrial, automação, IoT, cloud computing? Acha que se as empresas não se adequar, ficarão fadadas a estarem obsoletas? Ah, assim, prever o futuro é complicado, mas uma coisa que a gente vê é que buscar eficiência operacional é algo inevitável, né? Isso está falando, então, de você trazer inteligência, trazer automação para que o negócio flua, né? Diminua erros, diminua perdas, diminua ineficiência, né? Retrabalho, essas coisas todas, assim. Então, é um caminho sem volta, né? As empresas precisam ser mais eficientes. As pessoas não fazem mais trabalho braçal, pesado, né? Como a gente viu numa revolução industrial anterior, por exemplo. Então, a ideia é que todo esse arsenal de tecnologia ele sirva para que o ser humano tenha mais qualidade de vida, né? Então a gente busca isso, a gente gosta disso, né? E com certeza as próximas gerações irão gostar ainda mais, né? Só a gente olhar os pequenos aí que já nascem na tela. Então a minha humilde opinião é que é um caminho sem volta, tá? As empresas precisam buscar a eficiência. Isso não quer dizer que o artesanal não vá funcionar, né? Mas unir os dois, então talvez seja aí o caminho, né?
Planejamento de TI serve apenas para grandes empresas? As pequenas precisam se preocupar com isso visando os próximos anos ou depende da demanda, independente de grande, pequena ou média? A minha opinião, planejar, ela depende única e exclusivamente, né, de você ter um negócio, ou até no pessoal, né? Se você não se planeja, qualquer coisa serve. Tá? Então fica aqui a visão de que planejar é essencial. Né? De novo, não precisa ser complexo, não precisa ser caro, não precisa ser custoso, não precisa ser extenso. Né? Falei de OKR mais cedo, fica aqui um termo para todo mundo buscar, estudar, dar uma lida, mas é uma metodologia que você traz o planejamento de uma forma muito ágil. Né? Scrum, Sprint, são conceitos também de agilidade que permite que você esteja ali numa linha de melhoria contínua. Né? Então, você executa alguma coisa, entende a reação daquilo, planeja a próxima leva, entende a reação daquilo, executa e assim sucessivamente. Né? Fernando Amaral, gostei muito da sua comparação sobre investimento versus custo. Não olhar apenas para valor, mas sim resultados, benefícios, principalmente economia. Qual a melhor estratégia para convencer o decisor sobre esses investimentos? Isso é uma boa, Fernando. A grande questão é que, assim, quando você fala de, né, diretoria, está todo mundo olhando para o resultado da companhia. O resultado é a última linha, o quanto ela dá de lucro. Seja lá qual é o negócio, né? Não importa, a finalidade é dar lucro. Tá? E depois você tem a responsabilidade de, ok, o que eu faço com esse lucro? Né? Eu reinvisto, eu cresço, eu contrato, seja lá o que for. Então, a grande questão é você conseguir atrelar o objetivo estratégico da companhia ao investimento que precisa ser feito. Né? Olha, a empresa quer atingir esse objetivo? Quer, então eu preciso investir nisso aqui desse jeito. Né? Ou eu vou investir isso aqui desse jeito, porque isso vai me levar naquele objetivo X da companhia. Então, quando você apresenta, né, o vínculo direto, não tem discussão. A discussão é se tem dinheiro ou não, se tem recurso para investir ou não. Mas o fato é que fazer essa ponte é essencial. Então, ao meu ver, ao invés de falar, puta, preciso renovar minhas licenças, não, se levar dessa forma, você está falando de custo. Então, assim, pô, a empresa está sendo extremamente mais eficiente porque a gente está usando uma ferramenta de colaboração e permite que todo mundo trabalhe em tal lugar e tal. A gente viu que isso aqui aumentou nossas vendas em tanto. Então, vamos renovar a licença do software de colaboração? Pô, mudou todo o mindset. Vamos trazer aqui mais uma dúvida. O que seria planejamento estratégico no mundo do TI? Não sei se eu ainda preciso responder diretamente essa dúvida, mas, ao meu ver, é um pouco de tudo que eu falei aqui. É você não olhar o TI como um TI por si só, é você olhar o TI como uma ferramenta para que o negócio exista e tenha prosperidade. Rafael, qual a importância no planejamento estratégico em saber diferenciar custo de valor e efetivamente ter saltos significativos? Eu acredito que uma visão assim, valor é o que você obtém a partir de um determinado investimento. Né? Então, comprei o carro X, então eu viajo com mais segurança. Né? O valor é viajar com mais segurança. Né? Investimento ou custo, né? Depende. Então, o investimento é ter comprado o carro, o valor é viajar com mais segurança. Pô, qual que é o custo, então? A manutenção do carro, talvez? Né? Ou um exemplo, eu viajo com mais segurança porque eu comprei o carro X, mas eu viajo só uma vez por ano. Né? Talvez aquilo vai ser um custo, porque putz, você vai viajar uma vez por ano, você vai comprar um negócio que é caro e tal. Será que não valeria mais a pena ter alugado? Né? Então, é esse triângulo administrar esse conjunto de fatores que vai fazer com que você dê os saltos que sejam relevantes. Como se portar junto à diretoria? Essa pergunta do Samuel é muito boa. Essa semana a gente teve um cliente e uma visão que ele trouxe para a gente foi assim: o meu analista de TI, ele é muito bom. Tecnicamente ele sabe do que precisa e tal, mas quando ele vem trazer uma solução que precisa, então um exemplo assim, precisa comprar um firewall. Pô, legal, precisa comprar um firewall. Pô, qual? Vou comprar esse aqui, ó, o Fortinet é 100 alguma coisa. Pô, bacana, mas eu vi aqui no Mercado Livre que tem um microtik aqui que, pô, custa 10% do que você está me propondo. Por que eu não posso usar esse aqui? Ele não é um firewall? A resposta do TI é assim, é um firewall. Ele não funciona? É,
funciona, né? Então, por que que eu não posso usar ele, né? E aí fica então esse jogo de cintura, né? Fica então esse empurra aqui, empurra ali, e a grande questão é que, às vezes, o TI ele não conseguiu trazer o argumento de negócio necessário para conseguir ganhar o que ele precisa, né? Então, a diretoria, como eu acabei de falar, ela está olhando para o resultado final da companhia, tá? Então, trazendo esse exemplo do Firewall para a prática. Olha, a empresa precisa ser mais eficiente, não precisa? Ela precisa faturar, não precisa? Então, assim, esse Firewall aqui que eu estou trazendo, ele custa 100, tá? Mas ele me dá essa segurança aqui, ó, que eu consigo aplicar essas políticas, e isso faz com que ninguém vai conseguir invadir a gente, né? Esse outro aqui, ele até tem esses filtros, mas esse último aqui ele não tem, então nos deixa vulnerável. Ou a gente está trazendo mais pessoas para dentro do escritório e esse firewall aqui ele não permite eu entregar um throughput da rede de tanto, então ela não vai suportar com rapidez 100, 200, 300 pessoas aqui, ele vai sentar, a nossa rede vai ficar lenta. Então é você conseguir estar preparado para apresentar e já levar o problema resolvido. Olha, eu pesquisei, está aqui todo o contexto, esse aqui é o melhor custo-benefício por esse motivo, né? Eu diria que se portar junto à diretoria é você já pensar como a diretoria, né? Ter um mindset de executivo. João Júnior, existe alguma ferramenta para usar? Mesmo que uma planilha, qual ferramenta usar? Pô, eu diria que aqui vocês me pegaram, viu? Porque, como a gente falou, uma única metodologia, um único conceito, um único jeito para qualquer empresa é difícil, tá? É difícil porque cada empresa tem seu jeito, né? Então, por exemplo, na Binário Cloud a gente faz um processo de planejamento, tá? A gente começa em planilhas, fazendo cálculos, estimando, rascunhando, como se fosse uma lousa mesmo, né? Depois disso, a gente chega nos objetivos estratégicos, né? A gente chega, então, num plano estratégico, a gente leva isso para dentro de uma ferramenta que a gente gosta de usar, que chama CicliCap, né? Enquanto isso, você tem outras empresas que têm softwares mais estruturados de planejamento. Eu tive a oportunidade de conhecer hoje uma empresa de software que é específico para planejamento estratégico e orçamentário, né? Então, eu diria que tem muitas formas, né? Mas até a minha sugestão é assim, seja simples, tá? Não gere uma complexidade adicional, não faça com que eu não tenho a ferramenta ideal, eu não sei exatamente como fazer, etc., te impeça de fazer, né? Fica a sugestão, assim, busque pegar esses conceitos, busque testar, colocar isso na prática, o feito é melhor que o perfeito, né? E aí você vai criando formas de estudar, formas de evoluir, formas de construir o jeito da sua empresa de fazer aí o planejamento. Pessoal, nosso tempo acabou. Eu quero agradecer a todo mundo que esteve por aqui. Foi muito bom passar um pouco da visão, não só minha, do Luiz, mas da Binário Cloud, sobre planejamento, sobre TI. Fica aqui os meus contatos, tá? lsouza@binário.cloud. Nosso domínio, binário.cloud, a gente tem muita coisa, muito conteúdo, muita orientação, muito detalhamento, então fiquem à vontade para explorar e precisando de algo é só entrar em contato aí, seja pelo site, seja pelo telefone, por e-mail, como quiser, tá bom? Vou ficando por aqui, desejo a todos aí uma ótima semana. Valeu!